Boa noite! Me pegou no pulo aqui, mas boa noite, boa noite! Hoje, nossa quinta-feira, começou de uma vez, de uma hora para outra, nossa live. Não é terapia, mas poderia ser. Daqui a pouquinho já vou chamar a minha amiga, minha host, minha companheira Virgínia, já entrou aqui conosco. E hoje a gente tem um assunto muito especial que a gente já foi divulgando aí pra vocês. Então, nessa nossa quinta-feira, seja muito bem-vindo. Mande aí já o seu aviãozinho, também já vou mandar aqui conosco. Oi, minha amiga! Tá gravando ainda? Que saudade de você! Boa noite! Boa noite, como que você está acabando de chegar de São Paulo? Pois é, Para nossa live. tá tudo ótimo. Sempre eu fico, como você sabe, né? Nosso dia, nossa quinta-feira, a gente fica contando as horas, né? Sim, E é sempre muito bom, muito bom. é muito bom pelo menos eu acho que você também. A gente é muito parecida nisso. A gente fica imaginando todos os minutos como vai ser e não acontece nada do jeito que a gente imaginou. Nada, nada, Às nada, vezes a nada, gente nada. tem programado o script ali certinho, como toda vez, e sai totalmente igual a última live, né? Foi para um lugar assim. E é isso que é bom, né? A nossa live, ela ser meio que programada, mas aí como a gente fala, né? A gente sempre ora no começo da nossa live que seja feito conforme a vontade do Espírito Santo. E é isso que vai acontecer. Então, minha amiga, nosso brinde semanal, Tintim, né? Até Tintim, cheia a tintim. minha taça para eu não ficar enchendo. Olha, tintim para quem tá aí, pega sua água, pega seu Tintim, café, estou mandando aviãozinhos, bora mandar também. pega sua água, pega seu café. Seu chazinho. Exatamente, porque hoje nós temos um assunto que é quando a vida fica sem cor, né? Como é isso? Então hoje eu convido você que quer falar um pouquinho sobre um desses assuntos, né? Que é depressão. A gente não quer falar sobre a depressão pesado, não, a gente não quer falar desse jeito. A gente quer falar de uma forma leve, a gente quer falar de uma forma gostosa, a gente quer trazer exemplos e aí a gente está convidando você para que venha aqui com a gente, para que traga, chame as amigas, chame os conhecidos para que venham conosco, porque hoje o assunto é muito importante. Então, sejam todos muito bem-vindos. Porque quando a gente fala, né, depressão, parece que o clima até fica meio pesado, né? É, é, Mas é uma doença, tem que ser tratada como doença, né? E é tratado mesmo, é um tratamento como qualquer outra, uma doença mais invisível, digamos assim, né? é. E, e a gente tenta esconder, né? A gente ainda Disfarçar. vem, a gente ainda vem da. Eu trato a depressão desde 2021, Uhum. desde março de 21, e eu escondi por muito tempo, até pouco tempo atrás. Tem pessoas que não sabiam, eu tinha medo de falar, tinha medo do julgamento, tinha. Eu acho que o pior de tudo é o julgamento mesmo. Como as pessoas vão me rotular, entendeu? E também Sim, parecer que eu sou vítima. Eu não sou vítima porque eu tenho depressão sim. de jeito nenhum. E talvez também, né, amiga, porque a gente cresceu ouvindo que depressão era para quem não tinha o que fazer, o que se preocupar. Então, ainda tem esse estigma, né? E até uma das coisas que a gente coloca aqui, né? Talvez você viveu uma fase da tua vida, olhando de fora, parecia que estava tudo bem, mas por dentro parecia que as coisas estavam sem cor e sem vida. E de repente é assim que começa a aparecer, né? E Os a gente se sintomas. cobra muito, até a gente entender o que está acontecendo, a gente se cobra, a gente se culpa, né? A gente se burla, Sim. né? Às vezes a gente só quer ficar num lugar que não é nosso. Sim, sim,
sim, né? Isso dói. E tantas vezes a gente chega para conversar até do jeito que a gente está se sentindo e não é recebido da melhor maneira. Porque é muito difícil, hoje em dia, já não, na época que a gente está agora. Mas até 5 anos atrás, 10 anos atrás, é muito difícil alguém falar vai na terapeuta, vai na terapia, vai no sim, psicólogo, né? Vai no psiquiatra. Gente, sim. até esses dias, você vai no psiquiatra porque você é louca, É, né? Ainda tem esse tabu e não dá para ficar dando, como é, murro em ponta de sim, faca, né? sim. Daí que vem junto com o processo, junto com o tratamento, vem a questão de se conhecer, de saber o que está acontecendo com você, de aceitar o que está acontecendo com você e seguir a vida. E minha amiga, você criou uma série no teu Instagram, né, que causou todo um buchicho aí nos últimos dias, que foi onde você teve coragem de falar, né? De abrir o teu coração e falar sobre essa história tua aí que você contou um pouquinho aqui. E aconteceu algo assim que falou assim, eu preciso falar sobre isso? Como é que foi que você foi sentindo que você precisava trazer essa história, não como vítima, que é quem assiste lá, gente, vamos lá assistir, não é nem um pouco como Não, vítima, de jeito né? nenhum. Como é que E o que é foi? O que mais você legal pensou? dessa história, disso, é as pessoas que vêm falando com a gente, né, sobre isso. Sobre pessoas que querem ter coragem também de falar, de falar o que tá sentindo, o que tá pensando, eu tô toda arrepiada. E, e vamos lá, como surgiu? Eu sou uma pessoa que eu acredito que o Espírito Santo de Deus fala comigo. E eu acredito que se eu tô aqui nessa terra ainda, nesse plano espiritual, é porque eu ainda tenho alguma coisa para fazer. E Deus não me deu essa doença à toa. Deus falou, toma, vai lá e você vai fazer alguma coisa com isso. Então estava eu sempre, como eu te falei, eu sempre tive vergonha de falar, tinha mesmo, infelizmente, tinha medo do julgamento, tinha medo do que as pessoas mais próximas, minha família, falar, como já falaram, não entenderem, né? E até tentar me tirar do lugar onde eu tô. Qual que é o lugar que eu tô? De terapia, que eu sempre faço, que me ajuda. O lugar que eu tô de tratamento medicamentoso, que eu ainda faço, né? E as pessoas, quando sabem que você tem depressão e que você tá nesse tratamento, nesse conjunto de coisas e outras coisas que a gente tem que fazer conjunto a isso, elas querem te tirar dali. É muito engraçado isso. É, tipo um Então, não. boicote, né? Já vi gente que falou, hoje você vai jogar, pessoas me falaram, você vai jogar esse remédio no lixo e nunca mais você vai tomar, Sim. né? E daí isso me deixou mais eu assim, na minha, eu vivendo a minha depressão, me tratando, dias bons, dias ruins, dias lá em cima, dias lá embaixo, entendendo isso e indo. Mas daí Deus falou comigo, tô lavando louça, Deus falou, você não veio nesse mundo e você não tá passando por isso. Falou exatamente isso, por Deus, eu tô toda arrepiada. Eu também. Tô lavando louça. Você não tá passando por isso para você viver isso sozinha. Tem pessoas que precisam entender isso e aceitar. E do nada falou, vou fazer uma série. Eu não lembro onde o Glaucio tava, o Glaucio não tava em casa, daí eu mandei. Eu fui no chat, fiz o primeiro post e mandei, Glaucio, vou fazer a série e já postei. E foi aí. E a repercussão foi enorme. E assim veio, você vai fazer 10 episódios falando sobre isso. E eu ainda falei pro Glaucio depois, né? Assim, eu fiquei tudo assim, eu fui pesquisada, fui fazer tal. Eu ainda falei, vixe, agora eu vou ter que fazer mesmo, porque teve muita repercussão. E assim, a partir do primeiro vídeo que eu postei, que foi falando o que eu ia falar, sim, pessoas que eu nem imaginava vieram falar comigo, que queriam ter coragem de falar também o que passam, que estavam ansiosas, esperando para saber como que é ser. E assim, isso me deu uma força muito grande. Uhum. E foi assim que surgiu essa série. Só vou te cortar, minha amiga. A Bruna,
que a Bruna Elisiário, que é a Super Bruna, que é da CS Club, né? Ela tá aqui com a gente e ela falou, ó, isso é verdade, já passei por isso e às vezes as pessoas não entendem o que a gente passa. Fala que é besteira ou coisa da nossa cabeça. E é verdade, né? E até dentro do nosso roteirinho aqui tem perguntas que é o que você acabou de falar aqui, né? O que as pessoas dizem ou fazem tentando ajudar, mas que pode machucar? É aquela coisa, para de tomar esses remédios agora, você tem que ir para a igreja. Gente, igreja é muito importante, muito bom. Só que depressão não se cura só Não. na E assim, igreja. que é engraçado quando várias pessoas me falaram de igreja, né? Várias. E várias outras pessoas que são minhas amigas, né, que conviviam comigo, convivem comigo, não sabiam que eu tinha depressão porque elas são da igreja. E eu estava cansado de ouvir isso. Porque eu vou na igreja. E além de ir na igreja, eu sou uma pessoa que oro, eu sou uma pessoa que Sim. busca a Deus, temente a Deus, que acredito, que entrego a minha vida todos os dias. Todos os dias eu falo, Deus, os remos do meu barco são seus, o Senhor que me conduz. E nas piores crises que eu tive, foi quando eu me apeguei mais a Deus. Uhum. Então não é falta de Deus, não é falta de religião. Sim. Sim. Aqui tem uma pergunta, amiga. Vê se você consegue responder, que é assim: o que mudou quando você entendeu que aquilo que você estava sentindo, que era algo que você vivia, mas não definia quem você era? Quando foi a virada de chave que você conseguiu separar? Eu estou com depressão, mas eu não sou isso. Tu conseguiu? Que hora que foi que você conseguiu se dissociar disso? Eu acredito que é um processo bem grande, né? Bem intenso e bem difícil, não é fácil, né? Não romantizando nada. Porém, quando eu escolhi fazer o tratamento, porque não adianta também nada você estar num local que você não quer sair dali. Eu queria sair dali. Uhum, Né? Eu acho que eu já contei em live que foi o José que procurou ajuda para mim e tal. E eu, a partir daí, eu comecei a me ver, né? Nem eu uhum. postei ontem um post, saia da ilha para ver a ilha, né? Parece que eu É, saí de mim e me enxerguei ali, sim. deitada, porque quando você tá com depressão, uma crise, você não toma banho e tá tudo bem, né? A casa Nem tá, lavar o cabelo, né, amiga? É um cara, negócio assim tão estranho. a casa tá um nojo e tá tudo bem. Eu cheguei a 44 quilos, tava tudo bem para mim. Né? Então, quando eu consegui sair de mim e me olhar, que eu entendi, não, eu preciso de ajuda, eu acho que aí foi uma grande virada. Sim. Porém, como eu cheguei num ponto muito, na verdade, como eu cresci já, né, com esses tabus, tudo, né, com essas, assim, ouvindo em casa mesmo, né, como é sobre isso, eu lembro que eu tive um burnout, agora eu sei. E eu atendia, eu tinha em média 8 a 10 pacientes por dia, eu atendia um chorava, atendia outro chorava. E eu falei, não, eu preciso ver o que está acontecendo. Daí eu fui no psiquiatra. Daí eu atendi em outra clínica que tinha um psiquiatra, eu fui lá. Daí ele me deu um atestado de 90 dias na época e me deu remédio. O que que eu fiz? Joguei tudo fora. Eu Olha, não que dormia. difícil. É, que eu tava na fase de não dormir, daí durante o dia tava um caos, eu ia chorando pro emprego, eu não queria atender, eu peguei nojo e tal. E era horrível. E eu tinha meta para cumprir e aquilo foi me sufocando, sufoca mesmo. Sim. O burnout é exatamente isso. Eu me sentia sufocada. Daí, se eu tivesse talvez começado lá, eu não teria chegado mais no fundo do poço, Sim. né? Parecia que aquela ceninha que eu tava colocando terra dentro em cima de mim, sabe? Sim. E daí, quando isso, depois de 2 anos que daí eu fui procurar ajuda mesmo, que eu consegui sair da ilha para ver a ilha, que eu consegui me enxergar. É, daí o processo foi um pouquinho mais, acho que foi um pouquinho mais doloroso, Uhum. né? Porque é uma luta, assim, parece que é duas pessoas lutando, eu querendo sair, né, com medicação, com terapia, né, vai tentando fazer coisas, porque o médico manda você fazer coisas diferentes pro seu cérebro, né? Sim.
prender que tem que fazer outras coisas e você não quer fazer. Sim. E o seu outro lado, o seu diabinho, quer te levar para a cama, quer te deixar deitado, né? O E é remédio. Não, justamente os dois ali, né? A exatamente. depressão, ela é bem aquele caso onde tem o diabinho e o anjinho. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente. Daí que você tem que ter a força de vontade do anjinho ganhar. É. Senão o diabinho te vence. E é bom ficar deitado, sabe? É bom Sim, dormir o dia inteiro. sim. Porque tu tá cansada, tu tá sem força, você E tá desmotivada, e o teu seus corpo hormônios estão lá pede. embaixo. É, Exatamente. teu corpo pede. O esforço para o levantar, para o interagir, é o que você não quer. Porque é um saco, porque tu não quer escutar aquelas pessoas. Às vezes você fica até intolerante para escutar a conversa, né? Nossa, as pessoas iam me visitar foi dia que eu não estava em casa. Sim, eu eu tive uma pequena fase de depressão, foi muito pequena, eu acho que foi uns 8, 10 meses. Foi bem curto o meu episódio depressivo, né? Mas realmente, assim, eu escutava gente batendo e É. eu mandava o meu filho ficar quieto para as pessoas irem embora. Até a pipoca, só faltava fechar a boca da pipoca para ela não latir. Sim, sim, o meu cachorro já não latia. Então, assim, eu escutava a gente na casa lá batendo e eu falava assim, não, filho, fica aqui, não vai lá não. Daqui a pouco a pessoa vai embora. Aham. Tipo, olha que isso, gente. É assim, eu não tenho vergonha de falar, né? Porque já passou, mas assim, é esse jeito mesmo. Quer, você não quer, Não quer. né? E tem uma frase que você usa na tua série que é assim, ó. Depressão não é falta de fé, não é frescura e não é preguiça. Não. Eu acho que isso a gente tem que reforçar muito aqui. Porque quando a gente consegue separar, né, minha amiga, que você não é aquela doença. Não. Você só tá É passando por passando por algo. uma fase. É que nem se você tivesse gripado, Exatamente, né? né? Dependendo, precisa ali de um tratamento um pouquinho mais forte, dependendo não, não te define, né? Porque a depressão não me define. Eu convivo tranquilamente com ela hoje, porque eu aprendi também a me escutar, a me ouvir, sei quando. Não é porque eu tomo remédio que eu faço terapia que eu tô todo dia bem. Mas eu já Sim. sei identificar quando eu não estou bem. Mas, minha amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Até Ah, quem não é depressivo ou não é ansioso, que faz uso de medicação, uma pessoa normal, que tá bem. A gente também tem dias ruins. Lógico que nem compara com um quadro de depressão. não, mas Mas hoje eu já vejo que eu sou uma pessoa normal nos meus dias ruins, que tem altos e baixos, né? sim, É a sim, vida, né? Ainda mais que a gente é mulher, tem hormônio, tem essa questão da perimenopausa, tem, né? Tem dias que a gente tá um saco, tem dias que a gente tá com tudo. E é exatamente. assim é a vida. Tem uma comparação que a gente colocou aqui no nosso roteiro que eu achei bem legal, que é, imagina que tem o céu, né? O céu. O nosso céu sempre está ali. Um quadro de depressão é como se formasse uma grande tempestade, Exatamente. né? Uma E é grande assim que a tempestade. gente se sente. Exatamente. Vai ficar um tempo escuro, vai ficar, às vezes, uma ventania, vai ficar conturbado, porém, o céu, que é como se fosse você, continua ali, É. né? Quando eu li isso, é exatamente isso. Quando eu tô numa fase muito ruim, eu fico imaginando o sol. Que o sol vai voltar. Sim, Né? E isso é sim. muito forte, porque se eu tô na tempestade, eu sei que eu tô na tempestade, mas vai passar. No teu vídeo da tua série tem uma tela atrás de você muito colorida. E eu não sei se foi intencional isso daí. Não, essa tela é nova. Eu olhava para a parede ali da sala e falava, tá faltando cor nisso. Eu comprei. A Olha, tela chamou tanto minha atenção, porque aí fica preto e branco. Aí eu falei, caramba!
exatamente isso. Porque quando você entra ali, começa a ouvir você falar e você vai, né? Eu me jogo. Então, assim, aí eu comecei a olhar você falando séria. Eu te conheço rindo, eu te conheço palhaça, eu te conheço engraçada, eu te conheço falando assim, arrepiada, eu te conheço um monte de coisa. E aí você ali, até a tua postura tá assim, engessada, falando, sabe? Séria. Aí tá, aí começa o colorido, depois aquela tela fica preto e branco. Eu falei, gente, é exatamente essa sensação. Quem nunca passou por isso, se prestar atenção nos detalhes, vai se locomover para um lugar. Quem já viveu, infelizmente, ou quem está dentro desse momento, vai sentir exatamente isso. Você conseguiu trazer ali, através da tua postura, da tua fala, do teu olhar, da tua imposição de voz, você conseguiu trazer todo o peso, porque, para mim, a depressão tem um peso. Ela deixa a gente pesado. Pesado no sentido de não conseguir se mover. Não é? Nossa, exatamente. Não é? E porque, assim, eu vejo isso, assim, em casos, tipo, de pacientes com depressão, a pessoa, assim, demora para aderir ao tratamento. Muito. Ó, a Bruna tá falando que não levanta da cama. Sim, não levanta da cama. Demora para aderir, não quer ir para terapia, vai empurrada. É. Mas que bom que às vezes assim, a família consegue convencer para ir. Eu sempre costumo dizer que o paciente, às vezes, ele vai ser levado para terapia. O paciente depressivo, ele vai ser levado para terapia, às vezes, umas 6 sessões. É É. sempre o prazo que eu peço. Falo assim, vamos tentar, vamos insistir com ele umas 6 sessões. É. Porque depois ele já começa a aderir. Porque vai estar com medicação funcionando, né? Porque a medicação ela demora uns dias e, infelizmente, nos primeiros dias, É né? péssimo. É muito A ruim. adaptação é ruim. É muito ruim. E aí ele vai aderir, mas precisa, assim, não é no primeiro mês. Primeiro mês ele vai ficar não querendo ir. E pra gente que é terapeuta, vou contar esse outro lado, é, é, é o paciente que, tipo, ele ele tá apático ali, porque ele é daquele jeito mesmo. Sim. Então, a gente, assim, as primeiras 4 sessões, às vezes as primeiras 6 sessões, são sessões que realmente, assim, vai ter que criar vínculo. E o Sim. depressivo, ele não quer criar vínculo. O que ele menos quer é isso, gente, pelo amor de Deus. Ó, a Débora também tá aqui, a Débora também já teve depressão, a Débora, minha irmã. Ela falou, eu me É por sentia desconectada, né? A Débora teve. Isso se sente aleatório. E sabe que eu passei, e graças a Deus que quando eu sofri o luto, eu já estava fazendo tratamento de depressão, e assim é engraçado. Talvez eu até fale besteira aqui, mas não é engraçado, né? É engraçado porque eu acho engraçado, assim, porque é Sim, igual. não, a gente sabe o que você está querendo dizer. Mas assim, as fases do começo da depressão é igualzinho do luto. Você nega, você sente raiva, tá? Daí depois você começa a aceitar. Daí você se esconde, daí você se revolta, que teve a parte que eu me revoltei. É Sim, até você conseguir estabilizar. sim, sim. Por isso que esse começo, né? Por isso que muita gente demora para procurar tratamento. E é importante a gente falar aqui que, assim, dentro da descrição da doença, né? É considerado depressão depois de 6 meses, que é pelo menos, não é depois, pelo menos 6 meses a pessoa com aqueles sintomas. Então, às vezes, a pessoa começou a sentir, mas aí ela vai no médico. De repente, é uma pessoa que já se conhece muito bem, começou a se perceber, ela vai no médico.
E às vezes ele ainda não dá o diagnóstico. Por quê? Porque ainda não chegou naquele período para poder dizer, pode Sim, ser só uma melancolia, sim. né? E aí tem um nome que é anedonia. Peraí, deixa eu até anotei aqui para não falar besteira. Que é bem essa sensação. Anedonia. Uhum. Anedonia. Que é a principal sensação de quando você está dentro do quadro de depressão. Que é a falta de capacidade de sentir prazer nas coisas. Isso é muito triste. Não é? E é tão engraçado que, assim, uma coisa que eu até relatei para o médico depois de um tempo, que eu vi que eu não estava bem, que eu sempre gostei de filme, aqueles filmes, você morre de chorar, sabe? Uhum. Se morre de chorar por coisa besta, que no final você sabe que a mocinha vai ficar lá com o mocinho, entendeu? Mas eu choro em todos os filmes que tem final, sim. E eu não chorava mais. Eu também. E eu não chorava mais. Daí eu falei, gente, não tô bem. Você não tem mais razão para aquilo. Uhum. Você não sente prazer mais em fazer as coisas que antes você gostava. Sim. Sim, que é uma das sensações, é uma das características, né? Você começa a perder o interesse no que antes era interessante. Sim. E aí, isso tudo dentro da cabeça da pessoa que vai ficando estranho. Mas como assim? E aí ele tenta fazer, porque todo mundo fala que ele tem que fazer, mas ele não quer mais, porque, tipo, o ser humano ele é muito adaptativo. Se ele Muito. foi e não tá legal, ele não quer mais ir. Ó, a Débora falou, anestesia. Exatamente, né, Exatamente. amiga? Exatamente. A gente fica anestesiada. É. Daí tem uma fase que a gente quer mudar de cabelo, a gente quer fazer tatuagem, A Débora não teve essas fases. a gente sempre volta, porque a gente sabe que tem alguma coisa errada com a gente. Aí que é uma das coisas, que é você vai assim buscar altas sensações, né? De adrenalina, te joga uma coisa. Para ver se Se dá você tá alguma viva, coisa. né? Para ver se dá alguma Daí não coisa. adianta que a gente se joga. Fala, não, eu vou ficar deitadinha aqui mesmo. É. Aí foi lá, não aconteceu, aí você volta igual o cão arrependido. Né? Igual a volta do cão arrependido, exatamente. Gente, eu tô rindo, mas é porque, tipo, é engraçado falar isso. Mas sabe que falando, só te cortando, falando da série agora. É... Ai, até esqueci. Ah, tá. Esse daí é da menopausa. Olha, a Tati tá aqui, a Tati falou, eu não tive depressão, mas convivi com quem teve. É, triste. Ah, Tati não. Tati, a depressão tem medo dela, né? Viu, Tati? Tati fala boa, a depressão sai correndo. Ah, mas falando da série agora, eu lembrei. Conte. Só que o meu medo, quando eu pensei, meu Deus, tá, vou falar sobre depressão. Cara, mas eu não quero ter essa sensação, se vou falar de uma doença horrível, eu não quero que sintam pena, eu quero é conscientizar. Sim, Eu quero que as pessoas, tanto é que o nome é Diário de Quem Continua, porque a vida continua, sim, né? Não é a depressão que vai parar, a depressão não vai parar ninguém. sim. Se não quiser. Não, Aí se tem não um detalhe. quiser, Se a exatamente, se não pessoa, se a quiser, pessoa não quiser, ela não te para. Mas se quiser, parou. para. Mas a vida vai continuar igual. Sim. E aí, a gente colocou aqui, ó, no nosso roteiro, né? É, já me perdi, que eu nem tô... Por que tentar. O ponto 4, amiga. Por que tem gente que tem tanta dificuldade de aceitar quando o outro não tá bem? Aí, porque às vezes o sofrimento do outro nos incomoda, né? Então, mas aí, nesse ponto, eu acho que é um ponto legal de falar. Porque a gente se diz empático, mas a gente não é nada empático, tá? A empatia é justamente o ponto de você falar assim: eu não sei o que você está passando, porque talvez eu não vivi isso, mas eu vou com você. Eu vou estar com você. E esse ponto é de uma entrega muito grande, né?
Que é o caso, por exemplo, assim, a gente que é psicólogo, eu não sei às vezes exatamente o que o paciente está sentindo, E às mas vezes eu, a gente não consegue expressar também o que a gente está mas eu sentindo. consigo me transportar para aquele lugar porque eu me coloco no lugar dele, que é a empatia. Até dando um spoiler aqui do vídeo que vai sair amanhã, né? Do terceiro episódio, e é exatamente sobre isso, né? Vou falar sobre, né, sobre a falta de fé que eles falam, né? Falta de religião. Mas assim, como que eu vejo, né? Que as pessoas veem a depressão, né? Se eu for ali e cortar meu pé no capo de vidro, parece que vai doer mais no outro, porque ele tá vendo que tá ferido. Sim, Agora, se eu falo pra você o que eu tô sentindo por dentro, a pessoa não. sim, Parece que ela não sim, consegue sentir isso. sim, exatamente. Que é o ponto. Que eu outro dia eu estava falando sobre dentro da NR1, né? Tem um treinamento que eu faço que é sobre comunicação, né? Que é você se comunicar de uma maneira que o outro, de compreendendo o outro, ouvir, né? Ouvir escutando. E aí eu falo que a gente acostumou a ser simpático. Só que o simpático, às vezes, ele é uma caca. Por quê? O simpático, ele vai num velório e fala assim: Ah, mas você tá viva. Putz, Mas fica bem. Olha, tá todo mundo aqui. não precisa chorar. Entendeu? Então, assim, esse que é o ponto, que quando a gente, que para mim, assim, pega também, nesse ponto que eu acho que pega para você, e pegou para você, e pega para quem tem essa situação, que é, nossa, mas você tá tudo. Mas você tem trabalho. Mas Você, você é bonita. você é magra. Esses dias me falaram, você é magra. Agora você tá muito magra, né? Quando você tá com 44 quilos, de repente fala assim, nossa, menina, você tá muito magra agora, tá linda. Nossa, mas você é loura. Nossa, mas você tem olho claro. Nossa, seu filho é Olha, lindo, ele tem teu filho, saúde. teu filho é lindo e tem saúde. Gente, vem um ódio dentro da O gente, problema vem. é que quando a gente tá. Hoje eu já não sinto mais. Mas quando a gente tá naquele processo, né, que a gente tá mesmo no tratamento, porque hoje meu tratamento é mais para me manter assim mesmo. Uhum. Mas quando a gente tá naquela luta, a pessoa fala isso pra gente, a gente vai no fundo do poço. Porque a gente se sente culpada de estar desse jeito. Sente culpada por estar reclamando de uma dor que você sabe que é verdadeira. E que é horrível, é como cortar o pé, é pior que cortar o pé. Exatamente. É uma ferida. É uma ferida, a pessoa vai lá e enfia o dedinho assim. Exatamente. Porque vem e fala, mas você tem tal coisa. E esse ponto eu quero trazer para minha vivência ali do porquê eu demorei tanto tempo para sair da minha relação abusiva. Porque quando eu reclamava, eu ouvia exatamente isso. Mas você tem tudo. Mas pelo menos você tem um marido. E é pai do teu filho. Exatamente. Você tá com o pai do teu filho. Imagina essa criança sem pai, né? Sim, vocês formam um casal tão bonito, né? E assim, tipo, eu vejo tudo isso, mas eu estou te dizendo que o que está acontecendo aqui não dá para aceitar. Que é a mesma coisa de quando você está dentro de um quadro de depressão. Você não está tendo capacidade de evoluir daquilo lá. Você está dizendo, minha vida tá uma bosta. Eu não consigo sair daqui. Por mais que eu me esforce, não vem a coragem, não vem a força, não vem a vontade. Eu quero só vegetar, né? E aí vem a pessoa e fala assim: E, dá é, licença. e o que dá ódio é porque quando você conversa com a outra pessoa, é a hora que você pegou fôlego para falar. É Sim, que você solta o que você tá sentindo, a pessoa vem e te joga um balde de água e fria. diminui, exatamente. A Tati falou: ó, o que eu posso dizer sobre esse assunto é que
quem está do outro lado vendo tudo, tentando ajudar, fica tentando ajudar e ficar em estado de alerta. Sim, exatamente, né? Às vezes a pessoa ajuda ficando ali. Às vezes é só ficar, Tati. E eu não quero, e quando a gente fala, a gente não quer a opinião da pessoa, a gente só quer falar. É, exatamente. Esse é o ponto. É a hora que a pessoa teve coragem de dizer, me Ai, tô ouve. arrepiada. Sim. É a hora que a pessoa conseguiu falar. Eu confio em você. Você é importante para mim que eu tô falando algo tão de dentro, Sim. né? E até a pessoa fica alerta mesmo, porque a gente vê tantos casos aí, né? De É, depressão que não terminam bem. Olha uma frase que. Eu vou falar as frases aqui, porque eu sei que quem tá aqui na live já escutou ou falou isso. Você tem tudo, você precisa reagir. Reage. Tem gente numa situação muito pior. Ó, a Leoa entrou aqui. Você precisa agradecer mais e você precisa sair de casa. Nossa. Ai, gente. Não, você é em crise, daí você procura a pessoa, né, que você quer conversar, você quer falar da sua dor e tal. Não sai de casa, se arruma e sai de casa. Não, eu não quero sair de casa, pelo amor de Deus! Cala a boca. Ó, na verdade, eu, psicóloga, eu falo assim: olha, tenta. Eu falo da importância do exercício físico, tá? Ah, Porque sim, você não, sabe que isso que eu ia falar. é O médico, preciso. desde o primeiro dia, eu até minto para ele às vezes que eu tô indo todo dia, mas assim, É ajuda, isso preciso. é comprovado. É preciso fazer o mínimo de um exercício físico, né? Tu não precisa ir lá na academia se matar, você não precisa entrar na corrida, tá? Faz uma caminhada, Uma um passeio com caminhada. o cachorro, sei É, lá. é exatamente isso. Passear com o cachorro, fazer a faxina da casa, aquele exercício bem básico, transar, que é o que a gente não gosta nessa época, quando a gente tá assim, a gente não quer transar. Mas transar também produz endorfina e serotonina, tá? Então, assim, também é recomendado, eu recomendo para os meus pacientes que estão em depressão tentar, pelo menos, transar. Beijar, dar risada, falar com os amigos, papo besta, assistir série para chorar ou para rir, né? Exatamente. Aham. Então, assim, são coisas muito simples. Mas você não precisa ir para uma balada, que é assim, vamos se divertir, vamos pro boteco. Não é. Porque ir pro boteco vai ter muita gente, né, minha amiga? É assim, é pior o sintoma, né? Até É pior. hoje, eu acho que isso é um dos traumas meus. Eu não consigo, não gosto. E eu gostava antigamente. Acho que Uhum. é a idade também. Ó, a Tati falou assim: para mim, o pior é quando a pessoa diz que vai fazer o pior. Você precisa se mostrar controlado, sem desespero. Imagina a Tati falando isso. Sem desespero, mas por dentro você Desculpa, sente Nath. uma pressão, né? E ela falou, graças a Deus vocês conseguiram. Sim, na verdade eu nunca quis fazer nada de ruim, tá, gente? Eu só tava ruim mesmo e eu queria sair daquilo para poder criar meu filho e pronto. É, Só isso. O meu problema maior era que assim, eu não conseguia dormir. eu passei pela fase de não dormir, é horrível. Era só não Pior. dormir. Eu, assim, tomei muito tempo remédio para dormir, mas graças a Deus E não realmente, precisei mais. sobre o emagrecer, eu tive depressão quando eu cheguei aqui em Santarém, tá? No ano de 2010. 2010 para 2011. E foi a fase assim que eu acho que mais magra da minha vida eu fiquei. Realmente assim, eu comia, Sim, normal, rotina. mas parece que a comida não tinha gosto. Então você comia pouco, porque parece que qualquer coisa já te enchia. E eu fiquei muito, muito magra. Eu acho que eu fui, tipo, meu peso normal é 62, eu fui para 52. Tipo, eu fiquei com o peso que Muito eu tinha mal. com 15 anos. Muito, muito. É. Então, realmente, assim, fiquei muito, muito magra.
né? E aí, logicamente, vem tudo aquilo de você se sentir feia, de você ficar fraca, porque você pega não fazer atividade física nenhuma, Sim, eu né? também Então, não. você perde massa magra, você perde, né? E aí, depois, realmente, quando eu melhorei, né? Eu voltei a engordar normal, assim, daí fiquei no meu corpo normal, que é Sim, 58 quilos, né? Era 58 quilos naquela época, depois eu aumentei. Mas sim. enfim. E, eu saí de Campo Grande, né, para ir embora para o Pará em dezembro. E eu fui ver meu irmão de novo em setembro. Foi quando o Danilo faleceu. E daí a gente levou o corpo tal para o Mato Grosso do Sul. E chegando lá, ela me falou: olha, só que eu já estava fazendo tratamento desde março. Uhum. Ela falou: olha, o Danilo morreu ontem. Você não tá magra desde janeiro. O que que tá acontecendo? Daí eu comecei a me enxergar, sabe? Falo, meu Deus, será que eu tô tão assim? Porque eu não conseguia me enxergar assim. Uhum. Eu E também hoje, não, vendo tá? fotos daquela época, falo, meu Deus, eu tava pele, osso e duas próteses. Sim, sim. Eu também. Eu via isso, eu vi isso em fotos. Fotos, eu falo, meu Eu Deus não me do céu. via, eu não me via. Não me via de jeito Eu, nenhum. e eu acho que é legal a gente falar isso, porque às vezes se a pessoa, se alguém que está dentro desse quadro for assistir a gente, talvez vai entender exatamente isso. A gente não se vê. A gente só sente que tá tudo muito ruim, não é? Não é, amiga? A Sim. gente sente que tá tudo nebuloso, que tá nublado, que tá sem graça, que tá uma E caca. a cinza, aquela agonia, Mas aquela você, sensação que vai acontecer coisa ruim a todo em momento. todo momento, uma sensação, exatamente, uma sensação de muito, muito peso, muito algo Medo. ruim, medo, a Débora, como falou, anestesia ali, vontade de ficar só parada, só na cama, para você fazer uma coisa básica, Mas é o parece que nosso corpo, também nosso cérebro, né? é um esforço Nossa danado. proteção. É, ou às vezes você fica querendo só ver coisa ruim, não sei, mas assim, eu já vi casos de pessoas que só querem daí ficar vendo realmente notícias ruins, né? Que até quando acontece isso, eu falo assim, dá um tempo do teu WhatsApp, do teu Instagram, do teu YouTube, porque, tipo, isso não tá sendo bom pra você. Mas o José que fala isso pra mim no meu Instagram, não sei qual que é o algoritmo que ele pensa que eu sou. Porque só aparece, como que fala aqueles negócios lá, nasceu tal dia, morreu tal dia. Como que é? Obituário Obituário. Só aparece isso, gente. no teu, Ah, daí o José fica, mãe, por que que só aparece isso? Para de ver essas coisas. Gente, que eu nunca vi na vida. talvez você curtiu alguma vez e isso aí fica aparecendo. Mas Gente, mas é bem isso. Mas quando eu tava, daí você falou agora, eu tava pensando, daí eu ficava procurando. Daí, morreu. Daí eu ia lá no comentário, morreu do quê? Mas o que que era? Como que foi? Daí eu olhava, daí eu entrava na vida daí na esposa, daí ficava sofrendo com ela. Nem conhecia a pessoa. sim, mas pra tu ver, né? Parece que chama. Só que você acha que você está sendo empática, que você está sendo afetuosa. A gente cria uma coisa que talvez não é nem inconsciente para justificar aquilo tudo. Eu lembro que nessa época, como eu já estava ruim no meu casamento, eu gostava muito de ver fofoca de traição. Olha que loucura, amigo. Fofoca de traição, coisa assim, tipo, de A gente. energia, né? Parece que eu tinha que alimentar aquilo. Pra quê, né? Mas assim, hoje eu vejo, mas na época parecia que era normal aquilo, né? Eu acho que isso tudo, assim, eu acho que a gente tem que falar, porque assim, não é. Isso é passageiro. Você precisa fazer o tratamento, você precisa não abandonar o uso da medicação, você precisa ir na terapia. É comprovado que depressão precisa do tratamento conjunto entre terapia e medicação. Não existe só um Não ou tem outro. como você só se medicar ou você só fazer terapia. Você precisa, porque o teu cérebro é uma condição fisiológica. O teu cérebro, ele para de produzir ou ele produz um volume muito pequeno os neurotransmissores que são necessários para o funcionamento do teu organismo. Então, Sim. por isso que você precisa.
usar a medicação até que o seu corpo volte a engajar, vamos dizer assim, e você voltar a produzir, né? E por isso que a gente não consegue dizer, vão ser 6 meses de tratamento, vai ser um ano de tratamento. Tem Não. gente que consegue ali, às vezes, em 8, 10 meses, que foi o meu caso. O meu caso foi muito rápido. Mas foi a Mas primeira coisa que o médico me disse. Não sei quanto tempo. não tem Talvez o tempo. resto da vida, talvez um ano, Exatamente. talvez 6 meses. E Tem ele fala, gente, tá tudo bem se tá for o tudo resto bem. da vida, se for 10 anos. Exatamente. Eu já vi casos de muito tempo e eu já vi casos de pouco tempo. Tem vários tipos de depressão, né? Tem depressões que elas são muito situacionais. Então, aconteceu algo e aí a pessoa deprimiu. Sim. Normalmente, quando é assim, um Após uma trata- morte, né? Igual o processo um do Tati tratamento é mais passou. rápido, né? Sim. Agora, se talvez já veio numa outra condição, ou se já veio numa repetição familiar, que pode acontecer, né? Ou se vem Sim. acompanhado de uma dor, de uma vivência, porque a gente não entende, não sabe exatamente, né? Às vezes a tua depressão, ela pode ser uma condição de um peso que você está assumindo por alguém da sua família, por algum excluído. A gente não sabe. As tuas constelações talvez vão te mostrar isso, né? E nesse ponto, as constelações familiares eu considero que elas são muito importantes. Eu normalmente não constelo quem está dentro de um quadro de depressão. Eu só constelo quem depois que já saiu daquele momento ali, tá? Por quê? Porque realmente é muito profundo. Tipo, quando você falou que você constelou, né? Porque a tua depressão está controlada. Então, ok. Mas dentro daquele momento ali nebuloso, não é aconselhável. Porque você vivenciou, né? É Sim. Forte. muita vivência para a pessoa poder Forte, sim. acolher. Exatamente. Deixa eu ler o que o pessoal falou aqui. A Tati falou que, para mim, o pior é quando a pessoa diz que vai fazer. Ah, tá, sei que eu já tinha lido. Volta, volta. A Juliane falou: a dor endometriose me deixa assim, embora eu seja uma leoa. Deixa ela me usar 24 horas. Não tenho tempo a mais para ela. Tenho muito boleto para pagar, então tenho que pular no outro dia. É, 4 dias de endometriose, nem sempre eles vão deixar a pessoa dentro de um quadro depressivo. Eles deixam a pessoa mais abatida, entristecida, vem muita dor, né? Então, dá sintoma de depressão, mas não quer dizer que a pessoa esteja dentro de uma depressão. Eu atendo bastante pessoas hoje, amiga, assim, no último ano, na verdade, o meu número de pacientes com endometriose aumentou, mas eu tenho feito um estudo e eu acho que, como as mulheres elas começaram a ficar muito mais numa posição usando a energia masculina, Sim. eu acho que isso posso estar falando uma grande besteira aqui, tá? Mas eu tenho feito essa comparação. Mulheres as que vieram para o meu consultório, tá? São mulheres muito, muito fortes, que estão dentro de posições masculinas muito significativas, com quadro de endometriose. Nossa, que É, interessante isso. é. Então, assim, eu, dentro do meu tratamento para essas mulheres, no caso, eu tenho tentado ajudar elas a soltar um pouco o controle, né? Enfim, mas engraçado que a maioria delas tem esse quadro. Eu tenho uma só que é um pouco diferente, mas que também tem uma pressão e um controle gigantesco, que ela estuda para passar no concurso. Então, também tem Sim. meta, tem controle, né? E também tem um quadro de endometriose bem significativo. A Tati falou: eu quase entrei na síndrome do pânico. Foi quando eu fiz terapia. Pois é, síndrome do pânico é tenso. É. A Juliane falou: a endometriose me suga até a alma. Antes de descobrir que eu tinha, passei por uma ansiedade que quase me levou a uma depressão e esgotamento. Verdade, eu lembro disso.
E sabe Rose que tem entrou na muitos. live. Oi, Oi, Rose, Rose. cheguei. E tem muitos quadros de ansiedade que se confundem com depressão, sabia? Sim, sim, exatamente. Ó, a Juliane falou: vocês são milagres e propósito de Deus, de Deus, minhas bestes. E a Darly tá aqui também. Ela falou que isso é muito difícil. A Darly tá passando. A Darly, que trabalhava comigo, né? Uhum. A Darly tá passando por um momento muito difícil, né? De luto. E eu tô aqui, viu, meu amor? Que você precisar. É, assim, eu penso que você começou falando que quando você decidiu fazer a tua série, você queria ajudar, né? E a Juliane tá aqui, ela sabe disso. Quando eu já fui algumas vezes na Nossa Senhora do Desterro, que é um centro de oração que tem aqui, um centro de oração que tem aqui em Santarém, ali no Mogi dos Campos. E, e aí eu já foi um, acho que foi uma das vezes que eu fui com a Juliane esse dia dessa bênção, viu, Ju? E eu tava lá, eu tinha ido, eu queria muito ir, mas assim, eu fui muito mais porque a Juliane falou, vamos comigo. E esse dia eu ouvi a dona Ivani falar algo assim, que quanto maior a sua dor, maior a sua unção, e mais aquilo vai acontecer, você vai conseguir ajudar alguém. Nossa. Para mim, aquilo foi assim, foi para mim. Isso eu não sei se foi em 2024, se foi em 2023, foi em 2024 ou 2023. E eu estava passando por uma fase muito ruim, muito difícil. Porque quando a gente decide entrar nesse mundo da internet, você acaba tendo que, assim, as pessoas te cobram muitas coisas. E você, minha amiga, tu sabe, eu não gosto de sentir cobrada, né? Talvez porque eu fui cobrada desde muito criança, né? Assim, Sim. talvez eu tô brincando. Isto é, né? Sim. Então, assim, para mim, sentir que alguém tá querendo algo de mim, assim, é muito ruim. Porque eu quero a vida leve. Eu E é por quero, isso que a gente se dá bem, né, amiga? eu quero isso, eu quero ser gostoso. É bom ser gostosinho, ser gostoso. Chega de pressão. E aí eu tava passando por uma fase onde estavam me pressionando para decidir, para escolher. Ou você fica com essa, ou você fica com aquela. E eu não queria nenhuma das duas. Minha vontade era falar assim: eu quero fugir para o mundo que eu quero descer. Ai, todo mundo pro inferno. Eu vou escolher nenhuma. A minha vontade era essa. Eu vou escolher eu. E eu escolhi eu, né? Certíssimo. E eu escolhi Quem eu. quiser ficar, que fique, meu bem. Exatamente. Quem quiser ficar, que fique. Mas foi a partir desse dia, sabe? E aí, para mim, tudo começou a fazer muito mais sentido. Porque eu vi que, assim, que eu tinha vivido várias coisas difíceis. Que a minha história toda, desde o meu nascimento, que o meu pai conta como um milagre, né? Isso O tudo pai me contou. eu comecei a integrar. Desde esse dia, eu comecei a integrar e falar assim: eu não tô aqui à toa. Toda E arrepiada. hoje, exatamente. E aí, quando você me fala, né, que você decidiu fazer essa série porque poderia tocar o coração de alguém, e aí depois eu fico juntando tudo, né? O porquê do não é terapia. Tu consegue entender, amiga?
Sim, tô emocionada. Exatamente. Então, assim, é isso. A nossa vida, ela não é perfeita. A minha não é perfeita, a tua não é perfeita, a da Ju, a da Dália, a da Rose, a de quem tá aqui com a gente na live, não é perfeita. Só que quando você olha para tua vida com amor, ela fica Você se melhor. esconde. Ela fica, ela é, Sim. né? E talvez é assim que Deus vai falar para você. É assim que Deus vai falar assim: olha, agora você está vendo algo sem cor, mas a cor tá, Lindo isso. né? Ó, a Lindo. Darly falou que lindas palavras e a Rose falou: nem a minha, sou cheia de defeitos imperfeitos. Mas é isso. E eu acho que é isso que a gente faz, né, minha amiga? Quando eu vi a tua série, quando eu assisti uma vez, assisti duas vezes, assisti três vezes, Te e amo. falei, eu também. Ah, você falou também. Essa semana eu falei pra Dori, amo você. Ela, tá bom, eu vou ali dar um curso. Eu até dei risada. Olha, gente, Gente, evoluiu. a Virgínia é a pessoa que mais me ama. A Juliane também me ama. A Virgínia, ela fica insistindo todo dia. E eu, gente, eu não sei responder quando as pessoas dizem que me amam. Daí esses dias eu sei que eu tava falando, daí eu falei, ah, tá, desculpa eu falar assim com você. Ela, não, tá tudo bem. Eu falei, nossa, tá bom. Ai, gente, mas é porque eu sou meio bruta mesmo. Mas tem uma fofa dentro de mim. Tem, né? Você é desse jeito e a gente te ama assim. Viu, Rose? Lá no Instagram da Virgínia, ela tem uma série que amanhã vai sair um novo episódio, que Terceiro. é o terceiro episódio. E assim, assista. É rapidinho, rapidinho demais. Mas assista, A assista. Rosa é uma linda É, inspiração. Quando eu vou na academia, eu penso nela. Ó, a Rose está falando, eu preciso falar o que me rendeu sentar com a Dori. Ai, meu Deus, que coisa mais linda! É, a vida pré e pós-Dori. Ela tem que fazer a série dela. É, Ei, vamos fazer o convite para ela aqui ao vivo, amiga? Vamos. Rose, olha que momento! Você Tá, 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 aceita, tá. você aceita participar do nosso podcast? Aquelas assim. Não saia da live, Rose, conte para Hein? nós. Aquela que não se aguenta. Você aceita, você aceita, você aceita? Diz que sim, Rose, pelo amor Por de Deus, estamos favor, ao pelo vivo. menos aqui ao vivo. Você Você é a aceita nossa inspiração, Rose. ser entrevistada por nós, na nossa mesa, Contar a perguntando sua para você. história de inspiração de mulher forte que você é. Olha, ela falou, eu amo de verdade, vocês todas, a Ju, a Virgínia e a Dori. Mas você não respondeu, dona Rose. Isso é Responda. sim, isso é não. Falou, meu Deus, com um monte de S. Acho que não. Ah, vai. Vai logo, Rose, por favor. Fala assim, depois qualquer coisa você fala não pra nós. A gente diz que deu conflito de agenda. Mas a gente tem que escolher as novas pessoas para participar do nosso podcast, que vai ser gravado agora em outubro, né? Outubro. E você Terceira. será, meu Senhor, ela está dizendo, chorando aqui. Olha, eu te O que digo o ela falou? seguinte, que será, ela colocou, será, meu Senhor, colocou uma interrogação, um monte de carinha chorando. Olha, você é uma pessoa que eu e a Virgínia admiramos. A gente já fica ali olhando a tua história, entendeu? E assim, é uma das pessoas que a gente colocou na nossa lista. Então a gente está fazendo o convite aqui, já que você está aqui conosco na live. E
Enquanto você pensa, vamos falar das novidades que vão ter nas próximas semanas, minha amiga? Eu tô muito feliz com as próximas novidades. Ó, Muito. peraí que ela respondeu. Aceito sim, mas eu vou chorar, sabe? Ai, meu coração tá explodindo. Acho que eu tô vermelha, porque eu fiquei. Muito obrigada. Vamos mandar seu convite formal. Muito, muito obrigada. Obrigada, Olha, Rosê. para nós é assim, a gente admira você demais, 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 demais. E eu vou falar aqui que, como você falou, né, que você teve um prazer de sentar comigo, vou falar aqui como com a minha maior simplicidade, que poder ter te atendido para mim foi assim incrível. Fico muito lisonjeada de ter sido escolhida para ser tua terapeuta. A energia dela é maravilhosa. É incrível. Ela agradeceu, ela disse obrigada de coração e pode falar que já falei. É muito bom, assim. Então vamos para nossa agenda de setembro, que tá demais. Pois é, setembro é o mês do setembro verde, né? E setembro, então, é o mês da doação de órgãos e tecidos. E nós temos a sorte, a honra e Deus, né, como nosso melhor amigo, não é, minha amiga? Sempre conduzindo tudo, né? Tudo, todo o nosso projeto, não é terapia, tem um princípio muito maior e a gente sente cada vez mais assim que é o nosso propósito, que Deus está abençoando. Sim. E aí E a sabe, Virgínia. Dori, só te cortando, né? Que senti no meu coração de falar isso. Eu sempre senti no meu coração porque veio isso agora no meu coração para falar. Eu sempre peço para Deus, assim, pedia muito para Deus. Deus, me mostra alguma coisa que eu posso fazer para ajudar o próximo. Uhum, Que eu sempre gostei de servir e eu me sentia muito sem fazer nada. Isso me deixava uhum. muito mal. E agora você falando isso, Deus tocou no meu coração. Sim, mas é. Ó, só para terminar a história com a Rose, ela falou que o aniversário dela é dia 27 de setembro e ela quer ajudar a gente. E a gente vai ficar muito feliz, viu? Muito obrigada pela sua ajuda. Vamos Chega lá, comemorar a esse gente aniversário, comemora, Rose. porque é no comecinho de outubro que a gente vai gravar. E aí, minha amiga, né? Como Conte, 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 conte. A Virgínia conheceu uma pessoa lá na Europa, né? Mas ele é brasileiro, que é o seu Vanderlei Rocha, e ele é o nosso convidado com uma história, gente. Dia 3 de setembro, coloquem na agenda de vocês, dia Não 3 de é. setembro. A gente vai colocar o story já, terminando a Se live, eu a gente já fosse vai vocês, colocar. chamava todo mundo, colocava na Sim, TV para assistir, fazia sim, pipoca e preparo lá em cima. exatamente. E, gente, ele tem uma história. Assim, amiga, no dia que a gente teve o nosso briefing, eu fiquei fazendo cara de paisagem, porque a minha vontade era chorar. Porque, assim, o cara, ele passou por um monte de coisa. Ele foi transplantado, mas, assim, foi bagaceira no meio da pandemia, né, amiga? Mudou de Eu, cidade. Enfim, ele vai contar a ele história, vai né? contar pra vocês. Só que, assim, é uma Uma pessoa pessoa. iluminada, Ó, eu tô muito energia lá em cima. arrepiada. Eu tô toda Demais. arrepiada também. Assim, ele viveu tudo isso e assim, o cara tem um gás. Você não tem noção. É É, tipo o a Nenê Tati, não, é que ele, né? você não contou a história do Nenê ainda. Não, ele é tipo a Tati, não é? Ele é um Tati 2, mas Sim, eu dos olho pra ele, eu vejo a transplantados. Tati. Mas assim, dos transplantados. Aí assim, e aí como que é Deus falando na nossa vida, gente? Porque a gente convidou ele para participar por causa da história dele e ele falou assim: "Não, peraí, setembro é o mês do transplante. Vamos fazer em setembro e a gente já faz um convite. Gente, vocês conseguem entender que é Deus falando? É Deus. É. E aí vai ser dia 3 de setembro. Vai ser uma live assim. Eu tô ansiosa desde o dia que a gente falou com ele, mês semana passada. E depois, mais pra frente, na outra semana, dia 20, teremos a nossa primeira live internacional. Estamos internacional, estamos europeias.
que é com uma pessoa que eu conheci lá no meio da Amazônia, mas ela é de Portugal. E a gente conheceu no mesmo período, né, amiga? É, exatamente. Virou minha melhor amiga lá, Amazônia. E aí, Melhorou. melhorou, né? E aí ela caiu. Não sai daí. Vamos voltar. Vamos voltar. Estamos terminando aqui. O Instagram derrubou a gente. Estamos terminando a nossa live. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Amiga, Oi! como assim tu me deixa aqui falando sozinha, Não, despedindo de amiga! todo O mundo? Instagram, ele tá meu inimigo. A live caiu sozinha, tá? Caiu sozinha. Foi o tempo de eu voltar. Deixa eu fechar a porta aqui, porque abriu até a porta. Mas me despedi, agradeci todo mundo, Não, fiquei a falando com gente vai você, terminar. A gente vai fazer 2 lives hoje. fiquei A falando Tati, com você sozinha, achei que você estava não, chorando com o meu não. depoimento. Eu estava altamente emocionada. Só que Então, caiu. Caiu, tô caiu. brincando. Caiu. Parou na parte que você estava falando sobre quem é você. E eu queria dizer que eu vejo, eu sei a sua condição. Só que assim, eu vejo tudo isso que você é. Eu vejo essa mulher cheia de sonhos, cheia de sentimentos, cheia de carinho, cheia de vontade. Eu vejo tudo isso. Eu não lembro que você tem depressão. Obrigada. Eu não lembro. Às vezes, quando você tá mais assim, tristinha, aí Que eu não vou vejo. comprar. Mas aí eu faço de conta que não é. E aí você só manda assim, hoje você tá muito quieta. Você não é. Entendeu? Porque, tipo, eu entendo que você também não gosta dessa tua versão meio borocochô, É chata. né? Então, assim, logicamente que tu sabe que quando você quer falar sobre isso, você pode falar que eu vou te ouvir. Eu Mas, tenho assim, certeza. esse lado seu, eu sei que não é bom, até porque eu já vivi isso. Então, assim, e pra mim, realmente, oi, Rui, é, eu sentia falta de ter alguém que falasse assim: eu sei o que você tá passando, mas eu sei o que você é, além do que você tá passando, Que lindo. sabe? Então, é esse o ponto que eu acho que é importante, que você estava falando antes da gente do Instagram me derrubar. Gente, o Instagram, ele tá péssimo comigo, então nunca tinha caído com 1 hora. Hoje É, caiu. eu não sei se você ouviu o que eu falei. Que eu tenho depressão, porém, você pode ter, sei lá, uma unha encravada, você pode ter um furúnculo Essa na parte eu não bunda, ouvi mais da unha. Não. né? Você convive com isso, você vai lá, corta, volta, dói, você para de usar sapato apertado. É assim, gente. A vida continua. A gente não tá aqui, deixar bem claro, né, Dori? A gente não tá aqui falando que tem remédio milagroso para curar depressão, que Sim. tem oração, que tem, né, macumba, que tem qualquer coisa. Não. É tratamento, é buscar ajuda, é não se fechar, é, é não ouvir também, né? Quem não é da área, quem não tem competência para isso, é muito importante. A Sim, gente sabe quem tem competência e não para ouvir o que você tem para falar e falar, gente, não guarde para vocês. sim. Procure uma terapeuta, procure a Dori, ela atende Pois é. online. Aqui em Santarém ou em qualquer lugar, se você tá aqui na live, pode me procurar que eu atendo. Tati falou, você tem depressão, mas a depressão não te tem. Ah, é isso, velho. Exatamente isso, ela não me tem.
Exatamente. Que é o assunto que a gente quis falar hoje. A gente acabou falando de depressão em si, mas a gente queria realmente reforçar que não exatamente sobre depressão, né? Mas sim sobre você estar num lugar que você sabe que pode sair, que tem solução. Tem solução, exatamente. Esse ponto. Antigamente era muito mais difícil, mas hoje em dia tem tratamento muito mais fácil. As medicações hoje, elas são muito menos Efeitos difíceis de... colaterais praticamente zero. Exatamente. O efeito colateral é bem menor, né? Você É, pode beber um vinho em o casa. importante é justamente você buscar o tratamento o quanto antes. Então, como eu falei na outra live, né? Às vezes, se você começar a sentir sintomas, né, de falta de prazer em algumas coisas, quer dizer, que o que tu fazia, tu não tá mais gostando de fazer, né? As coisas estão meio chatas, você tá achando que o teu humor mudou, né? Perdeu Às a vezes cor na vida. a cor, a vida perdeu a cor. Exatamente essa sensação. A vida perdeu a cor. Você, às vezes, se você for num psiquiatra, ele vai querer que você tenha vivido aquilo por pelo menos 6 meses. Por quê? Porque lá no manual de doenças, né, que a gente tem que seguir, fala que é a partir de 6 meses, mais ou menos, que você vai considerar como depressão. Senão pode ser outras coisas, só uma tristeza muito grande, ou uma melancolia, ou algo assim. Então, às vezes, antes dos 6 meses, não vai conseguir configurar como depressão. Só que assim, não deixe passar, vá procurar ajuda. Psiquiatra não é para doido, tá, gente? Não. Psiquiatra é um médico, é Que uma cuida do seu sistema nervoso, do seu cérebro emocional, do seu emocional. psíquico, tá? Exatamente. Como o Olha que chama cardiologista cuida do. Como o cardiologista cuida do coração, como o dermato cuida da pele, exatamente. o nutricionista cuida da Olha, alimentação. Michel é uma pessoa que fez aniversário ontem. Parabéns, Michel. Parabéns, Michel. E a Tati falou, ou a perimenopausa, né? Que também, né, tem Sim, sintomas parecidos. Sim, muda sim, muito o humor. exatamente. Exatamente. Eu nem conversei com a Tati sobre isso, mas estou nesse processo aí de. É. Então, assim, mas sabe que às vezes, dentro do quadro de depressão, pode começar a antecipar, sim? Eu acredito que sim, eu não procurei nada mais pensando aqui, né? Que a gente vai juntando tudo, eu acredito que sim. É. Então, assim, vá no médico, vá no psicólogo. Às vezes, gente, você não vai ter que fazer um tratamento gigantesco, tá? Só que nem sempre o psicólogo vai conseguir te dizer, vão ser 3 sessões, vão ser 4 sessões, porque depende muito da tua evolução. Gente, independente de vocês terem ou não qualquer tipo de problema psiquiátrico, né? Depressão, ansiedade, vão no psicólogo. Sim, Para a humanidade, gente. A humanidade precisa disso. autoconhecimento é tudo. É incrível como. Tem coisas que eu não falo com meu marido, tem coisas que eu não falo com a Dori, tem coisas que eu não falo com meu filho, Só mas eu com o falo com o terapeuta. psicólogo. Exatamente. O terapeuta é a pessoa que vai te ouvir, gente. E eu pareço meio doida aqui. Só que assim, quando eu tô dentro do consultório, eu vou te ouvir. E eu vou Gente, acolher. só de falar, vocês não sabem o peso que tira. Parece que quando a gente Exatamente. escuta o que a gente está falando, a gente até dá outra dimensão porque a gente está Assim, sentindo. essa semana teve uma paciente, ontem, teve uma paciente que chegou na sessão assim, angustiada, angustiada, com uma situação danada. Aí ela começou a me contar. Aí eu sempre pego, né? Aí eu falo, eu entendi isso, 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 isso. Aí ela falou assim, agora te ouvindo, eu acho que eu nem tenho mais raiva da pessoa. Porque, assim, talvez ela tava com tanta coisa, e aí eu trouxe o real, que é a nossa posição, né? Sim, A gente tem que trazer, a gente, terapeuta, a gente vai trazer
aquilo que às vezes a pessoa traz cheia de coisas. E quando você está num quadro de ansiedade, vamos supor, vamos pegar a ansiedade e a depressão. Você traz com a versão da ansiedade. Sim. Uhum. Futuro. A historinha que seu cérebro contou pra você. Quando você está na depressão, você traz com o peso da depressão. Do passado. Quando você tem um sentimento de lealdade gigantesco com a tua família, você traz com aquele peso. Sim. E aí, a gente que é terapeuta, a gente ouve você como se fosse um espelho refletindo o que tu tá falando e fala, eu estou vendo isso. E te entrega de volta. E aí você olha para a realidade. E aí você decide lá. E aí lá na sessão, às vezes você vai ter um insight ou não, né? Que aí às vezes você já tem uma tomada de consciência. Ou então a gente propõe exercícios para você tentar durante a semana. E aí vai uma tentativa e erro. Monitorado. Então, assim, isso eu tô falando, gente, muito dentro da minha versão cognitivo-comportamental. Sim. Se é outra versão, se é um psicanalista, ele vai olhar de uma outra forma. Só que tudo funciona, gente. Tem só o tempo de resultado que é mais rápido ou menos rápido. Mas assim, tudo funciona. Então, existem, e assim, eu vou puxar a sardinha pro meu fogo aqui, que é os terapeutas, os psicólogos, são a profissão do futuro, gente. As pessoas Meu cada vez Deus. mais têm problemas. E é tudo que o nosso corpo sente, o nosso cérebro reage. E Então, aí a, precisa aí tratar. a não resolve. Você pode pegar o teu chat e você pode fazer terapia lá com o teu chat. Você pode, tá? Inclusive, eu tenho paciente que fala assim, quando eu saio aqui da sessão, eu vou lá pro chat. Eu fico assim, tudo bem, vai pro chat. Só que o chat GPT, ele só vai falar coisa boa para você, Que você quer ouvir. tá? Ele não vai fazer a postura do psicólogo real. Então, assim, é uma ajuda. Eu não vou dizer que não é, se você acredita que é. É o ideal? Aí eu vou dizer, não, tá? O ideal é você realmente buscar ajuda. Existem hoje muita gente falando que os terapeutas vão virar IA. Eu Não, acho CPF cuida de CPF, não tem isso eu não. acho bem difícil, tá? Mas tem gente falando que está gravando sessão, inclusive diz que uma das febres lá nas cidades maiores, nas grandes cidades, que já as sessões estão sendo gravadas, né? Para fazer todo o acompanhamento aí da leitura da sessão através da IA. Eu posso estar muito enganada, pode ser que esse vídeo até seja cheio de hate daqui a um tempo. Mas, assim, eu acho, sinceramente, bem difícil. Mas, a gente Pessoas não cuidam sabe. de pessoas, gente. Então, Tecnologia, né, gente? Deixa eu falar aqui quem que todo mundo falou. A Tati falou que a Darly falou, né? Tô tentando ocupar muito a minha mente ultimamente, porque não é fácil, tá? Então, tu sabe melhor, né, meu amigo, o que aconteceu. A Tati está falando que essa semana viu uma reportagem que estão proibindo casamento com IA. Ou seja, hã? tá? Daí já dá para ver a dimensão das doenças mentais. Tati, eu Você não está bebendo entendi. muito vinho aí? A Darly, meu As amor, depois eu pessoas falo com estão, você. as pessoas estão casando com alguém da inteligência? Não entendi. Ou a inteligência emocional está Misericórdia. fazendo casamento? Porque essa parte eu não estou acompanhando. Não, só o que me faltava, né? Aí Amiga, teve a mulher que casou com o boneco, né? Depois teve filho dele, não teve? tem as pessoas que estão com os bebês lá também. É.
Não As sei se pessoas que ainda estão tem essas usando, pessoas. as pessoas que estão chupando chupeta depois de grande. É cada coisa que eu juro assim, que eu só falo assim, tomara que meu filho não seja uma dessas pessoas. Graças a Deus que não é, né? Graças a Deus. Assim, mas, amiga, a gente nunca sabe se daqui a pouco vai ser. Não. É umas coisas assim. Pera, ela falou: estão fazendo leis para proibir casamento com IA, pois tem gente querendo casar. Ah, sim! Tá, entendi. Não Sim, entendi. tem gente querendo casar com quem é a IA. O Michel falou que é bizarro. Michel, você cria sistemas, Michel. Você é uma das pessoas. Você é uma dessas pessoas, IA. Que Inclusive, cria. o meu marido também é um desses, minha amiga. Cuidado, amiga, pra não perder pra IA. Não, não vou. Michel, você que trabalha com IA direto, como é que é isso? Eu ainda não entendi o que a Tati quis dizer. A Tati, mas eu entendi. Tati, ó, tá vendo, Tati? A gente não tá entendendo. A Tati falou bizarro ao quadrado. O Michel falou que ele quer ficar na realidade. Michel, não tô te entendendo. Você trabalha com isso. Eu Mas eu acho sei que que ele quer, eu acho que ele falou isso porque é ele só quer ficar trabalho. com gente humano. Exato, porque assim, ele é, sabe, o Michel, gente, o Michel é uma pessoa que já foi meu funcionário. Eu tenho um carinho tão gigantesco pelo Michel, assim, absurdo. E, eu entendi, trabalho é trabalho, né, Michel? Esse A papo vida tá muito real é a estranho. vida real. O papo tá muito estranho. Vida real e trabalho é trabalho. Ele trabalha com IA, mas a vida real dele, ele quer pessoas. Tá tudo certo, Mas né, todo meu mundo bem? quer, né? Todo mundo quer. Olha, ele falou, trabalho é trabalho. Não, e até porque o meu chat é muito burro, cara. Tem dia que não dá nem pra usar ele. Me irrita. Sim, O sim. nosso, na verdade, o nosso tá sempre em sintonia. O nosso chat. Sim. Tem dia que, pelo amor de Deus, né? Ei, mas hoje em dia, Michel, você que é dessas tecnologias, qual que é o melhor hoje para gente assim que usa aleatoriamente? É o Chat GPT? É o outro lá que eu esqueci o nome Cloud, agora, o Cloud, Gemini. Eu acho que cada um Gemini? tem uma função, Dori. É. O Ó, Cloud, a Tati explicou, minha amiga. As pessoas estão se apaixonando pela IA e pedindo na justiça para casar com ela. Socorro, Deus. não, isso não deve ser Eu possível. não sabia disso. O Michel falou: minha IA só serve para estudo. Aí a Tati falou de novo: essa é a maluquice, gente. Mas até porque, Tati, tá faltando gente qualificada no mercado. Você sabe disso, né, minha amiga? Desculpa te expor aqui. Talvez a IA seja a solução para algumas pessoas. Não? Ó, o Michel falou que Claude é o melhor, só é mais complexo para usar. Cloud, E- o chat eu acho que ele gera imagem melhor. Eu uso o Cloud, mas para tabela, para parte administrativa, eu gosto muito do Cloud. eu acho que o Claude não pensa. Eu acho que o Cláudio é assim. Tu pensou, aí tu vai lá e joga pro Cláudio. Cláudio, eu pensei isso. Transforma em algo. Não, você vai no chat, você pede pro chat fazer a pergunta pro Cloud e manda para lá, daí sai perfeito. Justo, exatamente. Eu acho que quem ajuda você a melhorar o teu pensamento até então é o É o chat. chat, mais geração de imagem, o Cloud é horrível. O chat é melhor. Ó, o Michel falou que Grok também, eu nem sabia. Esse eu não conheço. Eu tô falando com o Michel, cara. Esse é isso. O GPT é melhor para imagens. Aí a Tati falou: pode faltar, mas ainda gosto do TET. ETT. Tech, Etc. tech, deve ser. Exatamente. Se é que me entende, a gente entende. A gente Melhor entendeu, ficar Tati, do que você sozinha gosta. só aqui com a máquina. Sim. Hã? Aí o Michel falou que o Claude não trabalha com imagens aí. Pois é. Que a Tati falou? Que melhor ficar sozinha do que com a máquina. Sim, né? É a máquina, mas também, se você quiser, você desliga ela, né? Marido, a gente.
Não desliga, né? Não tem como matar se não estiver presa. É, Tô brincando, eu te amo, meu amor. Você tá assistindo a live? Já tô sim. indo aí Meu contigo. marido tá assistindo o jogo, então nem assiste a live. Mas enfim. Gente, eu acho que a gente mudou o assunto aqui no final. Totalmente, daí já virou uma conversa de boteco, né? Sim, mas tá tudo certo. A Foi nossa live é nossa. maravilhoso. A live é Amei. nossa. E eu mato a minha saudade de você, Sim, da Tati. a A gente Tati, eu estou ficou indo pra lá mês que vem. Dá pra fazer a live de lá com a Tati mês que vem. pronto, Pronto. pronto, pessoalmente. Pessoalmente. Tati, Vamos vamos pra fazer o casa dela convite tomar um então. vinho. Tati, a Tati, Virgínia vai te falar o dia. peraí. Que dia que a gente. Peraí, que eu nem sei onde que tá o negócio aqui. Ela já falou o Ai, peraí, que eu não consigo sair daqui. a Virgínia está olhando o calendário. Calendário. Até, Michel, muito obrigada pela sua ilustre presença. Você sempre é muito bem-vindo. Venha mais vezes. Obrigado, Michel. Vamos falar em outra live com Ei, você amiga, o sobre. Michel é uma das pessoas mais queridas que eu já conheci na minha vida. Eu conheço ele desde 2020 ou 21. Vamos falar sobre. É Faz uma tempo. live que vai dar muito bem sobre essa parte mais técnica, né? Ele é um querido. Peraí, que eu tô aqui procurando ainda o calendário. Tati, dia 10 de setembro. Pode ser? Ó, o Michel falou que foi em 2020 que eu conheci ele. Então tá dando 6 anos, Michel, Legal. querido. Sempre com muito carinho na minha vida. Fechado, então. Temos a agenda de setembro já praticamente Ó fechada. lá, fechou. Para mim pode ser. A Tati falou. Então pronto. Setembro já temos. Dia 3 Dia sobre 10. transplante de órgãos. Dia 10 a nossa live internacional. Dia, o próximo, Não, dia 10 é com a Tati. com a Tati. Dia Aí 17. com a Carla. E dia 27 com a. 4. Dia 24. Aí vai ser nós mesmo. É, nós com nós mesmo. É. Aí depois a gente vai gravar com a nossa querida Rose. Depois, dia 5. Muito bem. Gente, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Virginia, por esse ato de coragem, por abrir seu coração, por falar de algo tão Obrigada a precioso vocês para por você. estarem sempre comigo, por tudo. Amém. Muito bem. Tchau, Amém gente. nessa noite. Tchau. Tchau.